Olá, meus amigos, e aí, como é que vocês estão? Bom, eu espero que estejam todos bem. Pessoal, muitos de nós, no período escolar, aprendemos nas aulas de história sobre o suposto descobrimento do Brasil, sob o olhar da figura de Pedro Álvares Cabral, que, segundo, né, a história, chegou em terras brasileiras num conjunto de 3 caravelas e desembarcou nessas terras no dia 22 de abril de 1500. Sendo essa data, portanto, o dia, né, que se inicia a colonização de uma vasta extensão territorial que futuramente seria conhecido como Brasil. Também existe uma máxima de que a história ela é contada pelos vencedores. Mas será que isso é mesmo verdade? Pois bem, no que se refere aos movimentos de revisão, nos movimentos revisionistas, principalmente nas ciências humanas, vamos conversar então sobre a revisão da história. E isso quer dizer que, eu sinto informar, mas o conteúdo que nos foi passado durante todo esse tempo nas aulas de história, ela é carregada de uma visão eurocêntrica. Ou seja, trata-se de uma visão que foi fomentada e difundida sob o olhar europeu dos acontecimentos. A ideia desse episódio na verdade, da gente conversar sobre o dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, no intuito da gente desconstruir essa visão eurocêntrica da história do Brasil, que nos é passada nas aulas de história, muitos de nós passamos por isso, e permitir uma reflexão do papel da população negra no pensamento político brasileiro e na teoria social brasileira. Sim, meus amigos, senta que lá vem a história. O metaverso político começa agora. Pessoal, até onde é possível aproveitar a visão eurocêntrica da nossa história, né? É fato que com a chegada dos lusitanos em terras brasileiras, o território ele já era ocupado pelos povos originários que os europeus à época batizaram, deram o nome ou adjetivaram de índios. Hoje, sabemos que a expressão povos originários é a forma mais correta para adjetivarmos a população que já estava aqui, antes mesmo da chegada dos invasores europeus. Eu estou dizendo isso porque o termo índio ou índios, dado a esses povos, hoje ela é entendida e carregada de um caráter pejorativo, de um caráter diminutivo, que reforça um estereótipo de que os povos originários, que aqui já estavam, eram todos iguais e selvagens. Seria também um modo de dizer que se tratavam de povos não civilizados, diferentes dos povos brancos do Velho Mundo. Para fins de nos situarmos na história, estamos falando aqui do período compreendido pelas grandes navegações, que para os exploradores portugueses, o principal objetivo à época era estabelecer uma rota às Índias Orientais, tendo em vista a importância do comércio de especiarias. Ou seja, não se imaginava ou não se ambicionava quaisquer tipo de descobrimentos de novas terras, como foi o caso que aconteceu quando os invasores portugueses chegaram nas terras brasileiras. Para ser sincero com vocês, após a chegada dos invasores, porque eu não vou falar descobrimento, eu me recuso a utilizar essa palavra. Então, após a chegada dos lusitanos em terras
Brasílias e terras brasileiras, elas só adquiriram alguma relevância para os portugueses por meio das eras econômicas de exploração e acumulação primitiva de capital. Assim sendo, o pau-brasil, por exemplo, os engenhos de cana-de-açúcar, o plantio do algodão, a prática da mineração nas terras das Minas Gerais, e o plantio de extensos territórios, né, para a economia cafeeira correspondem aos principais ciclos que o território brasileiro, né, que a colônia portuguesa, ou América Portuguesa também chamada, vivenciou no seu período de colonização. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, no ano de 1548 foi instalado o primeiro governo geral em Salvador, hoje, né, capital da Bahia, sendo Salvador, né, tendo sido Salvador a primeira capital da colônia da América Portuguesa. Toda essa montagem de uma estrutura administrativa decorre da importância do primeiro ciclo econômico que a América Portuguesa vivenciou, que foi o caso da extração do pau-brasil. Voltando ainda aos pontos que é possível reciclar e aproveitar da visão eurocêntrica da história do Brasil, no caso que eu estou falando, podemos colocar como verdade o fato de que as terras brasileiras, ou também chamadas de América Portuguesa, compreendeu uma vasta extensão territorial de exploração. Nas aulas de história que tivemos nas escolas, o Brasil ele foi caracterizado como uma colônia de exploração, diferentemente do que ocorreu nas terras Yankees, que futuramente viria a ser os Estados Unidos da América, cuja história compreendeu que sua colonização se deu por meio de uma dinâmica de povoamento. Meus amigos, essa é uma característica muito importante para a gente iniciar todo o raciocínio que está por vir. E a partir daí, a história ela nos mostra como cada um desses países tomaram caminhos próprios, né? Na configuração do seu território, na criação de uma identidade nacional, né? Nos seus valores, na sua estrutura política, na sua estrutura social, na sua estrutura econômica. Mas a princípio, a gente vai focar no caso brasileiro. Considerando o perfil explorador dos portugueses e o que eles tinham em mente para as terras brasileiras, a visão lusitana era muito simples. Retire da América Portuguesa tudo aquilo que for possível e que seja de valor. E assim voltamos ao primeiro ciclo econômico, a extração do pau-brasil. É nesse ponto que um componente essencial surge a fim de executar o plano de exploração dos lusitanos, e aqui eu falo da força de trabalho africana. Se formos caracterizar a América Portuguesa, podemos afirmar que o Brasil foi uma colônia de exploração, isso é fato. Uma colônia de característica predominantemente agrícola, monocultora, ou seja, com a exploração prioritária de um único produto, latifundiária, ou seja, a divisão do território do país em grandes propriedades territoriais, né? Cuja posse ela se delimitava, né, à mão de poucos privilegiados. E, não menos importante, a principal força de trabalho aqui empregada era de predomínio absoluto do trabalho africano. Meus amigos, essa última característica, essa última afirmação, na verdade, ela não invalida a presença de trabalhos forçados realizados pelos povos originários, nesses ciclos econômicos que eu elenquei anteriormente. Contudo, a questão indígena passou a ser regulamentada pela Igreja Católica.
Isso porque a Igreja Católica ela se mostrou verdadeiramente incomodada pelo etnocídio causado pelas forças da coroa portuguesa. E não só da coroa portuguesa. Isso inclui também o banho de sangue que foi provocado pela coroa espanhola, né, na região ali andina, de toda a região ali, né, que vai do Chile ao México, que foi colonizada pelos espanhóis e que provocou também um genocídio nunca visto na história da humanidade. Então, assim, a igreja se mostrou muito incomodada, né, do ocorrido, né, da maneira como a exploração se deu, como a colonização se deu por essas duas coroas. Mas não porque a igreja se... opa, vou dar a mão no microfone. Mas não porque a igreja se mostrou benevolente ou porque a igreja se mostrou empática com os povos originários. Eu vou explicar o que realmente aconteceu. Em nome de sua santidade, o Papa assumiram pessoalmente o trato da questão indígena aqueles que foram designados pelo pontífice. Alegava-se que esses povos originários, por não saberem, nunca terem tido contato com a palavra de Deus e nunca terem tido acesso, né, aos sacramentos, principalmente, né, dentre eles o batismo, eles não eram considerados civilizados. Ou seja, os europeus chegam aqui, saem matando todo mundo e civilizado, o não civilizado é o povo originário. Tá. Mas vamos continuar aqui. Por não conhecerem a palavra de Deus, os povos originários, eles foram adjetivados como pagãos. Ou seja, os europeus conheciam a palavra de Deus e chegaram aqui cometendo um verdadeiro etnocídio, mas releva, né, gente? É aquela coisa. Por isso que eu estou falando que não dá para se aproveitar 100% da visão eurocêntrica da história. E, portanto, por não conhecer o verdadeiro cristianismo, eles viviam num estado constante de pecado. E a sua salvação, segundo a visão da igreja, não viria por meio da escravização, mas sim por meio da catequese. Para que então eles tivessem algum valor social. Se a gente for pegar bem o que isso quer dizer, é o seguinte: temos os povos originários que já estavam aqui em terras brasileiras, não conheciam o cristianismo, né, não conheciam a palavra de Deus e por isso viviam em constante pecado, pois eram considerados pagãos na visão do velho mundo. E por essa razão, eles entenderam que a escravidão não seria a solução para expurgar o pecado dessas pessoas, mas sim a catequese. Contudo, a catequese viria na intenção de dar àquele indivíduo um valor social, e esse valor social seria o trabalho. No momento em que o indígena fosse catequizado e conhecesse de fato a palavra de Deus, fosse convertido ao cristianismo católico, ele passaria a ter um valor social, e esse valor social se daria por meio do trabalho. Ou seja, gente, ele trabalharia de maneira análoga à escravidão. Eu estou dizendo isso porque no momento em que ele passasse a ter uma função, um valor social, o indígena, né, segundo nomenclatura eurocêntrica, essa função social seria o trabalho. Mas vocês acham que eles iriam gozar dos mesmos direitos dos brancos europeus? Nunca, né, gente? Eles não iam ter os mesmos direitos. Eles iam ser domesticados. E mesmo que não trabalhassem na condição de escravos, quer dizer, melhor dizendo, de escravizados, eles trabalhariam de maneira análoga. Então, o que eu quero dizer é que, no alto de sua autoridade, o pontífice chancelou a escravidão de indígenas.
E mais, isso não quer dizer que ele estancou o etnocídio que ocorreu com os povos originários da nossa terra. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a Igreja Católica, ela, na ideia de converter o nativo. Gente, vamos falar aqui nos dias atuais. Hoje bate uma testemunha de Jeová na sua porta, vocês atendem? A gente não quer atender. E o que vocês acham que iria acontecer com aqueles que oferecessem resistência? Primeiro que eles seriam mortos. Só que só a partir daí já não tem nem mais o que ter depois, para falar a verdade. Sem contar que o etnocídio não aconteceu somente pela matança indiscriminada dos povos originários. Também teve a questão das doenças, que o velho mundo fez esse favor de trazer. Doenças, essas das quais os povos originários não tinham imunidade. E isso aconteceu tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola. O genocídio, ou o etnocídio, na verdade, aconteceu primeiro pela resistência dos povos originários e segundo pela vinda de uma gama de doenças que o velho mundo já estava vivendo e trouxe para cá para pessoas que não tinham imunidade para resistir a esse tipo de coisa. Mas vamos voltar a falar sobre a principal, a predominante força de trabalho que foi utilizada para colocar em prática os planos de exploração das terras brasileiras. E aí a gente chega aos negros, né? Os negros africanos capturados. E aqui faço uma observação. A coroa portuguesa foi uma das mais bem-sucedidas monarquias que instituíram o verdadeiro comércio de escravizados. E pessoal, isso rendeu um acúmulo de riquezas tão grande. E aqui também tem mais um ponto interessante para a gente discutir. Se refere à origem desses povos, né, dessas diferentes etnias que vieram do continente africano. Preliminarmente, eles vieram à força, porque eles foram capturados, né? E aí eu falo aqui dos diferentes territórios do continente africano, em que a presença portuguesa capturou, né, essas pessoas, e como eu disse, de diferentes etnias e diferentes regiões, né, do continente. E aí a gente pode falar, né, de hoje, né, de que hoje são países tais como Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Camarões, Togo, Benin, Nigéria, Gabão, Congo, Angola, Moçambique. Então, assim, é equivocada, o que eu quero dizer é que é equivocada a ideia de que os africanos escravizados que vieram para o Brasil, que foram forçados a vir para o Brasil, eram todos iguais. Muito pelo contrário. Falavam idiomas diferentes, usavam vestimentas diferentes, possuíam traços diferentes, viviam sob um sistema social distinto. Então, não se trata de um povo homogêneo. Meus amigos, para os lusitanos, a escravização dessas diferentes etnias foi a melhor forma de baratear os custos de produção durante os diferentes ciclos econômicos da América Portuguesa que eu já citei anteriormente. Outro ponto a ser desconstruído da visão eurocêntrica no que se refere à escolha de trabalho realizado por meio da escravização das diferentes etnias oriundas do continente africano corresponde à ideia de que o negro africano teria maior força física, maior aptidão para os trabalhos de carga, ou seja, estariam mais preparados para aguentar a vida em cativeiro. Ou seja, tem-se aí trabalhado um estereótipo de que os corpos negros, os africanos, seriam aqueles dotados de força física e não dotados de inteligência. E que por isso, na verdade, eles
estariam destinados a trabalhos braçais, a trabalhos de força, a trabalhos de carga intensa. Ao mesmo tempo, essa visão eurocêntrica ainda complementava, né? Ele também disseminava a ideia de que os povos que estavam aqui, os povos originários, eles seriam naturalmente incapazes de se adaptarem à intensidade de um trabalho. Então, seriam povos naturalmente dotados de lassidão, ou seja, de corpo mole, de preguiça, e restritos de inteligência para poder entender as ordens e cumprir. Então, meus amigos, vocês estão vendo o quanto esses corpos, tanto dos povos originários, né, dos ditos indígenas, e dos negros africanos, o quanto esses corpos estão sendo racializados, estereotipados. O que vemos aqui é uma visão totalmente eurocêntrica, uma visão totalmente arraigada de preconceito e de supremacia racista. Ao mesmo modo, a Igreja Católica, como eu falei, né, na ideia de que ela tomou para si a questão indígena, ela também, basicamente, né, colaborou, né, ativamente para chancelar tanto a escravização dos negros oriundos do continente africano, como também chancelou, né, que os indígenas trabalhassem de forma forçada em situações análogas à escravidão. Para vocês terem ideia, a própria Igreja Católica ela fez uso, não só uso como uma interpretação conveniente de passagens da Bíblia para justificar a escravização dos negros. Existe uma passagem muito interessante no Velho Testamento, em Gênesis 9, versículo 20 a 29. Olha eu falando da Bíblia, hein? Para aqueles que acham que eu sou comunista, que se eu pegar numa Bíblia eu pego fogo, é mais provável que a Bíblia pegue fogo na minha mão. Mas, tirando isso, é uma passagem da Bíblia em Gênesis 9, versículo 20 a 29, em que fala o seguinte. Nessa passagem diz que Noé, após cuidar de uma videira, ele fez uso de vinho, né, de uma maneira não muito moderada, e nisso ele, após o seu trabalho e após beber esse vinho, ele foi se deitar em sua barraca. Só que ele deitou-se nu, né? E dentre os seus 3 filhos, né, um deles, ao chegar, né, os 3 filhos chegaram na barraca, mas um deles se atreveu a entrar, como se você entrasse no quarto de sua mãe, no quarto de seu pai, sem autorização e sem permissão. Entrou na barraca de seu pai e o viu com suas vergonhas à mostra, né? E nisso, ao invés de ajudá-lo a cobrir as suas vergonhas, de ajudá-lo a cobrir o seu corpo, ele zombou de seu pai. Existe aí a questão do respeito, né, com os pais, e o caso em que o filho riu de seu pai quando estava ali sem roupa, tem a questão não só do desrespeito como da desonra, que por sinal é um dos principais mandamentos, né, mais para frente nas passagens da Bíblia, que fala da questão, né, de não desonrar pai e mãe. Mas prosseguindo, Noé, ele amaldiçoou os descendentes de seu filho, né, e que viriam e pisariam nas terras de Canaã e, consequentemente, também povoariam, né, terras que corresponderiam futuramente ao continente africano, né, aos quais ele estaria condenado a pagar por escravidão pelo desrespeito. Também existe uma outra passagem na Bíblia aí, que foi interpretada pela igreja, de que Noé, assim, nessa passagem anterior, Noé, na verdade, ele amaldiçoou a terra de Canaã, não seus filhos e seus descendentes. Mas tá, existe uma outra passagem, né,
em que os descendentes, né, de Caim, na verdade aquele, né, que assassinou o seu irmão Abel, eles seriam africanos. Então o crime hediondo cometido por Caim, né, ao assassinar o seu próprio irmão, estaria estampada nos descendentes dele, né, dos quais viriam com a pele de cor negra, e seria assim registrado a mácula dessa crueldade de seu pai. Pessoal, não faltam narrativas criadas pela igreja a fim de chancelar a escravização dos negros africanos e, ao mesmo tempo, de criar uma teoria de uma supremacia europeia. E isso resultou numa verdadeira diáspora africana, né? E a gente pode pegar como exemplo o que aconteceu no Brasil. Nas ciências sociais, a diáspora africana é o nome dado a um fenômeno caracterizado pela imigração forçada de africanos durante o tráfico transatlântico de escravizados e, portanto, milhões e milhões de africanos foram capturados e forçados a largarem suas terras para viverem em cativeiro na América Portuguesa. E é aqui que eu encerro a primeira parte. Pessoal, então essa foi a primeira parte de um vídeo, né, de um projeto muito simples, muito singelo, de dedicação e celebração do Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. E eu, obviamente, não falo, como eu já falei no primeiro vídeo e nos demais, eu não falo as coisas da minha cabeça, né? Então, eu tenho uma certa quantidade de obras aqui, de livros, do qual eu estou estudando e para poder apresentar o conteúdo, mas o principal deles, que é o que vai me permitir seguir uma linha de raciocínio, uma linha cronológica dos acontecimentos, é esse daqui. Esse livro deveria ser distribuído nas escolas. De verdade. Esse livro aqui, ele é maravilhoso. Ele é um livro dividido em duas partes, né, em que você lê sobre a história da África, das diferentes etnias, das diferentes realezas africanas, dos diferentes sistemas sociais do continente africano. E, em seguida, na segunda parte, você fala de um Brasil e do Brasil afrodescendente. É da Inaê Lopes dos Santos. Ela nasceu em 1982, ela é paulista, né? Ela é mestre e doutora em História Social, né? Especialista também na questão da história da escravização. Então, assim, eu posso dizer para vocês que esse livro, de fato, deveria ser distribuído nas escolas, porque o que falta para a gente ter um pensamento crítico e fazer críticas de qualidade é a oportunidade de saber o outro lado da história, ou de desconstruir uma visão hegemônica da história. Eu vou deixar o livro e as informações do livro, data de edição, editora, tudo na descrição do vídeo. Mas temos outros aqui também, né? Como eu falei, esse não é o único livro da Inaê. Tem mais um livro da Inaê também que eu tô lendo e que eu tô, sinceramente, encantado, né? Que também é, como eu falei, da Inaê Lopes dos Santos, Racismo Brasileiro, uma história da formação do país. Tá? Esse livro também vai estar na descrição. Né? Um me oferece mais uma questão de linha cronológica para poder contar a história, sem poder contar os fatos, sem me perder, né, nos acontecimentos da história. E esse livro aqui é o que me deixa mais encorpado em questão de argumentos e conteúdo para apresentar para vocês. Mas esses são os dois primeiros livros aqui desse vídeo e que farão parte dos próximos vídeos e que eu vou deixar na descrição. Então, amigos, se vocês gostaram, peço para vocês curtirem o vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, vou pedir para vocês se inscreverem, tá? Porque eu faço isso aqui tudo com muito carinho, eu acho que valeria a pena, não custa nada, é só se inscrever ali, ativar o sininho também. No mais, eu
peço, né, se vocês puderem compartilharem ou então recomendarem os seus colegas, os seus amigos, os seus familiares. Então fica batizado esse vídeo como especial 20 de novembro, a diáspora africana rumo às terras brasileiras. Então eu me despeço por aqui, se cuidem todos e até a próxima.